sobre satanistas que se infiltram em igrejas evangélicas. Sim. Isso existe mesmo? Como é que existiu, agora não precisa mais. Agora não precisa. A igreja já está contaminada. Já. Tipo, a cobra picou uma vez, não tem que picar duas vezes. O veneno já está na corrente sanguínea lá. Então você vê hoje o reflexo disso. Na década de 80, sim, infiltraram. Porque a igreja, ela falava de amor nos altares, ela falava de perdão, ela falava de buscar uma vida de santidade, redenção, falava em estudos bíblicos. Era diferente. Hoje não, hoje é a prosperidade. Você quer, receba a unção aqui disso, unção do leão, unção do carneiro, unção da gaivota, e vira uma bagunça. Trouxeram a Babel. Infiltração sombria. A verdade sobre satanistas dentro das igrejas. Seja muito bem-vindo ao canal do Profeta Pastor Marconi Silva. Fico muito feliz de ter você aqui conosco. Aproveite este momento para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar seu pedido de oração nos comentários. Temos uma equipe dedicada de intercessores que ora fervorosamente por você e por sua família. A sua participação é essencial para que possamos fortalecer nossa comunhão e fé em Cristo. Além disso, convido você a fazer parte do nosso grupo de oração, onde irmãos e irmãs se reúnem para interceder uns pelos outros. O link para participar está nos comentários e você será muito bem-vindo. Agora, sem mais demora, vamos ao tema de hoje. Satanás infiltrado nas igrejas. Sim, o inimigo não descansa e, infelizmente, tem se infiltrado em muitas congregações, como a palavra de Deus nos alerta em 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus ministros também se disfarcem como ministros da justiça. Estamos vivendo tempos difíceis, onde precisamos estar cada vez mais atentos ao que é pregado dentro da casa de Deus. Muitos se disfarçam de pastores e líderes espirituais, mas, na verdade, estão a serviço das trevas, desviando os fiéis do verdadeiro caminho de Cristo. Vamos abordar esse tema com profundidade à luz das Escrituras, para podermos reconhecer esses falsos profetas e nos manter firmes na fé. Fique conosco até o final, pois esse conhecimento pode transformar a sua visão espiritual e proteger você e sua família das ciladas do inimigo. Neste vídeo, vamos explorar um dos temas mais controversos e inquietantes já discutidos por Daniel Mastral: a infiltração de satanistas nas igrejas. Ele nos traz uma revelação impactante sobre como o inimigo usa suas artimanhas para atacar o povo de Deus por dentro. Muitos ignoram essa verdade, mas o perigo é real e está entre nós, disfarçado de boas intenções. Os satanistas estão sendo treinados e instruídos para causar destruição nas congregações, derrubando pastores, desviando os fiéis e enfraquecendo a fé verdadeira. A tática é sorrateira: infiltrar-se entre os crentes, visando distorcer a palavra de Deus e levar as almas ao caminho da perdição. Isso não é apenas uma teoria, é uma realidade que exige atenção constante. A Bíblia nos alerta sobre esses perigos. Em Mateus 7,15, Jesus nos dá uma advertência clara: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Muitos se passam por membros da igreja, mas têm intenções malignas, trabalhando contra o reino de Deus, causando divisão e confusão no meio dos fiéis. Além disso, Daniel Mastral destaca um aspecto crucial: o perigo de buscar a Deus apenas por bens materiais, fama ou dinheiro. Essa atitude enfraquece a fé genuína e abre espaço para a atuação do inimigo, como 1 Timóteo 6,10 nos ensina, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si com muitas dores. Agora, essa galera que diz que estuda libertação,
eles fazem umas coisas de meio que uma lista de nomes não, você tem que fazer renúncia até, você foi católico, renunciar ao batismo católico, né? Sabe? Então é bobagem, né? Então criaram uma doutrina humana, isso é doutrina humana, aí não tem nada a ver com a doutrina satânica, doutrina humana. Né, criaram uma história em cima de texto fora de contexto, pegaram fragmentos ali. Então, que nem maldição hereditária, tem um texto lá, né, que fala, visita a iniquidade dos pais, nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Sim. Né? Só que o texto não termina ali, ele continua, não tem nem ponto, ele continua. Mas eu também faço bênção, né, visito 1000 gerações a que eles fazem minha vontade. Então Deus quer te abençoar 1000 vezes e te amaldiçoar, entre aspas, aqui 4, patamar máximo. Joga isso em percentual matemático, Deus quer te abençoar 99,6% e te amaldiçoar 0,4%. E as pessoas retêm 0,4%. Né? Porque aquele sistema, né, só nós podemos se libertar. Trazia grana para isso. Né? E aí quando eu descobri, como eu fui vendo, estudando a palavra de Deus, falei, puxa, mas isso aqui não tem chancela, né? Deus pode usar no multiforme de graça, mas explica que isso aqui pode ser rema para aquela pessoa, não a regra que está na Bíblia. Ali é a regra, pode ser rema. Deus pode usar esse modelo? Pode. Né? Jesus curou com cuspilama. Né? Então, sim. Tem igreja que o culto fala mais do diabo do que de Deus, né? Exatamente, porque aí que está a grande pegada. Qual é a sua motivação? Por que você vai na igreja? Né? Você vai para adorar a Deus, você vai porque você ama a Deus, ou você vai buscando só interesse? O que lota a igreja hoje é falar de prosperidade, é bênção, é vitória, né? É unção disso, unção daquilo, só que não existe vitória sem luta, não existe unção sem santificação, não existe autoridade sem conhecimento. Por isso Oséias 4,6 fala, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então essa ausência de conhecimento da palavra de Deus, né, as pessoas vão buscando a bênção. Só que o que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Mas não ensinam isso. Então, e assim, você acha que é uma estratégia do próprio diabo ele ser tão presente no culto? No culto que era para ser para Deus, né? O que ele faz? Estamos dando com um ser muito inteligente que foi capaz de enganar a 1/3 parte de anjos. Então, estamos falando de um ser inteligentíssimo. Se você não tiver sabedoria, discernimento de Deus, do Espírito Santo, ele te engana e você cai. Ele enganou Salomão. Salomão, o cara mais sábio do mundo, né? Rico, né? Filho de um homem segundo o coração de Deus, e Salomão caiu. Então, se você deixar de vigiar e orar, você cai. A questão é estar em pé, se manter em pé. Esse é o desafio. É o desafio de 24 anos de ministério, se manter em pé. Né? Que ele, claro, ele vai tentar todo tempo te derrubar para te erguer como troféu. Né? Peguei mais um, né? Derrubei mais um. Então ele vai procurar usar todas as armas que ele tem nesse sentido. Então o adversário ele é muito oportunista, né? E essa questão de maldição hereditária ganhou um escopo muito grande e falaram muito mais do diabo do que de Deus, né? Então o diabo ele é sutil. Quer ver a sutilidade? Veio o cristianismo, Jesus veio, começou a treinar os discípulos, tal, começa a crescer, começa a formar a igreja primitiva, tal. Aí o Nero começa a perseguição contra os cristãos. Sim. O Nero maluco, põe fogo em Roma, ele queria espaço para fazer o palácio dele, aquela coisa toda, põe culpa no cristão, perseguição. Vão perseguindo, eles tinham uma fé inabalável, indestrutível. Eles eram lançados nas arenas cantando louvores. Isso não só o historiador judeu, como Flávio José fala, mas também Eusébio, Plínio, né, outros também falam a mesma coisa. Então eles iam cantando louvor, uma fé indestrutível. Aí em 325, o imperador Constantino falou, não, vamos mudar essa história aqui. O cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Puxou para ele. Todo o sistema romano era politeísta, nasceu as bases da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí entrou todo aquele sincretismo, começou a entrar mártires, relíquias, venda de indulgências, toda aquela coisa. Então, uma vez que ele contamina o sistema religioso, o religare, né, Deus não é mais o centro daquele sistema. E então, quem se tornou o centro, ele contaminou algo que era divino, né, contaminou um copo d'água, jogou veneno no copo d'água e deu aquela água para as pessoas. Nasceu disso as cruzadas, nasceu a Inquisição. A Inquisição foi terrível, do século V ao século XV, são 1000 anos de cegueira, né? E a igreja tinha poder de Estado, ela podia sentenciar, condenar e matar qualquer um acusado de heresia. Né? E assim, milhares inocentes foram para a fogueira, as torturas eram bárbaras, né? Qualquer coisinha caía no Tribunal do Santo Ofício. Então, mas é que o diabo foi muito sutil. Aí o que ele faz? Aí Lutero vem contra tudo isso. Né? Em 31 de outubro de 1517 vem a Reforma Protestante. Sim. Era para ter 2 vetores só, né? Era para ter um grupo
católico apostólico romano, né? Claro, já teve a cisma aí nesse momento, já tinha a igreja ortodoxa, mas simplificando, eu quero a maioria, católico apostólico romano e o protestante. Aí o que aconteceu? Os protestantes protestaram entre eles. Começou a surgir uma série de vertentes. E o diabo sabe que casas divididas não prevalecem. Então ele vai fatiando tudo isso, ele separa. Hoje a gente vê irmãos brigando com irmãos. Sim. Né? Quer dizer, a gente vê dentro da igreja, irmão falando mal de irmão. Quer dizer, mesmo que ele fez um céu, a rebelião lá, está fazendo na terra. Você vê o que Deus abomina? Quem semeia contenda entre irmãos. Deus abomina isso. E é exatamente o que acontece hoje dentro da igreja. Devia ser um celeiro de amor, a gente vê contenda, a gente vê fofoca, a gente vê inveja, a gente vê mentira, a gente vê engano, né? Isso desmotiva as pessoas. As pessoas olham hoje para a igreja e vê, puxa, não é isso que eu quero. Cadê Deus na igreja? Cadê Deus? Tá, com raras e honrosas exceções, tem o remanescente fiel. São os trabalhadores da última hora. É o que eu falo para meus alunos, os guardiões. Então, o trabalhador da última hora tem a mesma paga, a mesma unção. Então, que vieram os que precederam você. Então, a mesma autoridade de Elias, Eliseu, Paulo, Barnabé, está sobre esses trabalhadores da última hora. É sobre o momento histórico que nós estamos vivendo. Então, a gente tem muito a agradecer a Deus. Cara, e como é que funciona essa... Eu sei que é uma área sua de especialidade, que você já estudou muito sobre isso, sobre satanistas que se infiltram em igrejas evangélicas. Sim. Isso existe mesmo? Como é que existiu, agora não precisa mais. A igreja já está contaminada. Tipo, a cobra picou uma vez, não tem que picar duas vezes. O veneno já está na corrente sanguínea lá. Então, você vê hoje o reflexo disso. Na década de 80, sim, infiltraram. Porque a igreja, ela falava de amor nos altares, ela falava de perdão, ela falava de buscar uma vida de santidade, redenção, falava em estudos bíblicos. Era diferente. Hoje não. Hoje é a prosperidade. Você quer, receba a unção aqui disso, unção do leão, unção do carneiro, unção da gaivota, e vira uma bagunça. Trouxeram a Babel para dentro da igreja. Todo mundo fala, ninguém se entende, um cai, outro gira, né, e acha que aquilo é poder, né, que Deus está falando. Então, houve toda uma contaminação desse sistema, né? Então, você acha que a igreja hoje em dia, ela foi influenciada por... Assim, o que aconteceu? Ele criou uma fenda, mas ele vai atacar os líderes. Ele sabe que essa galera realmente infiltrou igrejas, infiltraram na década de 80, para espalhar dentro da igreja, para contaminar aquela palavra pura e verdadeira. Porque ele falava do amor, do perdão, santidade. Estou falando Bíblia, que é a palavra de Deus. Né? Então eu vou entrar aqui no meio e vou começar a seduzir esse pastor aqui, né? Oferecer dinheiro, ganância, ambição, vaidade, pô, você é o cara. Né? E começou a vir devagarinho. Começou uma coisa sutil, né? Sem deixar perceber. Esse grupo de louvor, de adoração, olha, poxa, mas você pode fazer uma coisa mais impacto, né? Você é o bom, você tem muita unção, você é o cara, você é isso, é aquilo. E começaram a seduzir, né? O diabo é especialista, vai seduzindo e a pessoa acabou muito sucumbindo, lamentavelmente muito sucumbindo. Então, e você chegou a conhecer ou ver assim, pessoas que fizeram isso na prática? Sim, eu fiz parte de um grupo desses, né? Você chegou a se infiltrar em igreja? Sim, me filtrei. Tinha uma igreja num bairro que estava incomodando, porque tinha um núcleo, né, que é como se fosse, entre aspas, era uma célula satânica, né, que era um grupo de estudo, né, ficava numa casa, tal, numa determinada região, e tinha uma igreja lá perto, que era uma igreja realmente que estava assim, buscando uma vida com Deus, procurava fazer uma adoração legítima, né, ensinava a verdade que liberta. Então aquilo começou a incomodar, porque vibra numa frequência diferente, né, uma igreja muita luz ali, e como é que a gente vai fazer as trevas, né, porque a luz está iluminando. Então vamos infiltrar a igreja. 10 pessoas se infiltraram, mais de 500 pessoas na igreja, uma igreja que estava crescendo. E, claro, ninguém foi vestido de satanista, né? As pessoas têm essa ideia de ser arquétipo, né? O cara satanista vai com medalhão lá, com pentagrama, então, nada disso. E nem falando desse assunto. Nem vai dizer que é satanista, lógico que não, né? Aí, cada um ficou num canto, e aí o pastor, líder da igreja, né? O pastor majoritário ali, porque tinha os pastores auxiliares, ele teve o discernimento de espírito, e Deus falou com ele falou isso no altar, ele falou, olha, entraram pessoas aqui que com intenções ruins, né? Mas Deus vai libertar essas pessoas, nós vamos ungir todo mundo, fecha as portas, ninguém sai da igreja, vamos ungir todo mundo. Caramba. E a unção quebra o jugo, né? A unção com óleo é algo extremamente poderoso no mundo espiritual. Quando você tem, para ungir, você tem que ser uma pessoa ungida, né? Você tem que ter autoridade para ungir também. E era o óleo de êxito, descrito na Bíblia, tal. Então esse óleo, eles têm medo. E aí a entidade, o tal do Abraxas, né, falou para mim ali, olha, não se preocupa, né, não tenha receio. Esse pastor sozinho não consegue ungir todo mundo, ele vai chamar os pastores auxiliares. Pega aquela fila lá, aquele pastor auxiliar é também o tesoureiro da igreja, está roubando a igreja. Então não tem autoridade nenhuma, era só, olha, tiramos, acabou.
Então, se não tem autoridade espiritual, não funciona, não adianta. Não adianta. Eu lembro que uma época criaram isso até como doutrina, né? Assim, então tinha um congresso de batalha espiritual. A galera saía, né? Aí pro almoço, aí voltava, tinha gente ungindo todo mundo. Não podia entrar na igreja se não fosse ungido. Mas só que aquela pessoa que está ungindo, às vezes ele não é uma pessoa ungida também. Ele não é uma pessoa separada por Deus, né? Não tem unção, não tem autoridade. Então, para o satanista, aquilo não quer dizer nada. O alerta que ouvimos de Daniel Mastral neste vídeo é claro. Estamos vivendo em tempos extremamente perigosos. O inimigo tem tentado se infiltrar onde menos esperamos, nas igrejas, locais que deveriam ser de refúgio espiritual. Essa revelação de como satanistas se disfarçam e se aproximam dos pastores para desviar os fiéis é chocante, mas um aviso que não podemos ignorar. Muitos caem nessa armadilha porque buscam a Deus por motivos equivocados, como fama, sucesso e dinheiro. A verdade é que, ao fazer isso, abrem espaço para o inimigo agir. A Bíblia nos alerta que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Em Efésios 6:12, lemos sobre a batalha contra os principados e potestades, e precisamos estar atentos a isso. Aqueles que frequentam a igreja apenas em busca de bens materiais estão correndo um grande risco espiritual. Estão abrindo portas para as trevas. O próprio Jesus, em Mateus 6:21, nos ensina que ninguém pode servir a dois senhores, pois amará um e odiará o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Nossa fé precisa estar ancorada firmemente em Cristo. Se chegamos até aqui, é importante refletir sobre tudo isso. O perigo é real e precisamos estar preparados espiritualmente para enfrentar essas armadilhas. Nossa fé deve estar fundamentada no amor a Deus e na busca por sua vontade, não nas promessas materiais do mundo. O que você pensa sobre as revelações de Daniel Mastral? Como podemos nos proteger desses ataques? Convido você a deixar sua opinião nos comentários. Vamos conversar sobre esse tema e juntos fortalecer nossa fé para resistir às ciladas espirituais que rondam nossas igrejas. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de verificar os comentários fixados. Lá você encontrará um link especial para participar do nosso grupo de oração. Esse espaço foi criado para que você possa se envolver em nossas campanhas de fé, compartilhar seus testemunhos poderosos e conectar-se com outros irmãos que também buscam o fortalecimento espiritual. É um ambiente de união e oração para que você e sua família se edifiquem juntos. Ao fazer parte desse grupo, você estará cercado de pessoas que compartilham a mesma fé, o que pode fortalecer ainda mais sua caminhada com Deus. Participar de um grupo de oração é uma excelente oportunidade para expandir sua fé e testemunhar o agir de Deus na vida de outros. Cada história compartilhada é uma fonte de inspiração e cada oração em unidade tem um impacto grandioso no reino espiritual. Mantenha-se conectado conosco e continue firme na sua jornada de fé. Que você possa experimentar a cada dia o poder transformador de Deus em sua vida e na vida dos seus. Nos vemos no próximo vídeo e que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você e com sua família.